Olá, boa noite. É com alegria que a Secretaria da Educação de Lajeado recebe a psicóloga Bianca Stock para conversar conosco sobre a ética do cuidado nas relações escolares. Esse momento ele foi pensado com o objetivo de que cada servidor municipal tenha a oportunidade de refletir sobre relacionamento interpessoal no trabalho, pois isso significa ampliar as perspectivas para trabalhar efetivamente em conjunto, de forma colaborativa e respeitosa. Eu agradeço a participação de todos aqui e quero compartilhar com vocês a trajetória acadêmica e profissional da nossa psicóloga convidada de hoje, Bianca Stock. Bianca Stock é psicóloga clínica, educacional e social, mestre em psicologia social pela URGS, especialista em problemas de infância e adolescência pelo Centro Lídia Coriati Fadergs, coordenadora de grupos pelo Instituto Pichon Rivière, MBA em liderança e estratégia organizacional pela ESPM, educadora parental certificada pela Positive Discipline Association, com formação complementar em disciplina positiva em sala de aula, consultora em encorajamento pela ICEI, Estados Unidos, professora da pós-graduação em educação infantil da Unicinos e afiliado da Positiva Discipline Association nos Estados Unidos e da Disciplina Positiva Brasil, diretora da Vínculo Consultoria e Psicoterapia. Para a live de hoje, então, antes de iniciar com a professora Bianca, a psicóloga Bianca, só alguns aspectos de ordem prática, como sempre acontecem nos nossos encontros, então. Esse encontro terá duração de aproximadamente 1 hora e quero lembrar que vocês todos devem registrar a sua presença pelo link que será disponibilizado no chat. E quero reforçar o convite para o nosso próximo encontro, no dia 24, neste mesmo horário. Então, o chat estará aberto. Se vocês quiserem fazer alguma complementação, alguma observação, por favor, façam e registrem a presença de vocês. Então, agora eu convido a psicóloga Bianca para dar, então, sequência à sua palestra. Muito obrigada, professora Bianca. Psicóloga Bianca, a gente fala tanto em professor. Professora também. Também professora, né? Seja bem-vinda. Nós temos um número bastante expressivo, né, de profissionais, e que seja esse o nosso primeiro encontro. Obrigada, boa noite, Vera. Obrigada pela confiança. Olá, que prazer poder passar essa noite, né, com todos vocês, num tema que me custa muito caro, que eu tenho muito prazer de poder conversar e dialogar. Então, Lajeado fez esse convite tão bonito para 2 encontros, uma oportunidade de estender um pouco o diálogo. Fico feliz com esse formato, porque a gente vai ter uma semana para maturar as ideias que serão compartilhadas aqui hoje, e na semana que vem nos encontraremos novamente. Hoje eu vou trazer para vocês o porquê, o que é essa ética do cuidado nas relações escolares, né? Como é que isso conversa com o momento em que estamos, e na semana que vem a gente vai falar de ferramentas bem práticas, né, de estratégias do dia a dia, da gestão de sala de aula, do cotidiano da escola, que possam ajudá-los a qualificar os ambientes escolares em que estão inseridos. Então, já deixo, né, o meu agradecimento por estar aqui de novo, porque eu estou bastante feliz e gosto muito do tema, e vamos começar então. Qualquer comentário, pergunta, coloquem no chat. É uma pena a gente não estar podendo se encontrar presencialmente, mas que bom que a internet proporciona também esses encontros. Quero que seja uma noite mais participativa possível, então, quem se sentir à vontade, coloca ali no finalzinho, 15 minutos antes de terminar, a gente abre para essa conversa, ou se surgir alguma coisa durante também. Bom,
Nós estamos em novembro, hoje é dia 17, né? 17 de novembro, de um ano extremamente desafiador. Levanta a mão quem não está cansado nesse 17 de novembro, né? Muito difícil a gente não ter um esgotamento cognitivo, não termos um esgotamento físico e emocional no ano de uma pandemia mundial que virou a cabeça, a vida, os planos de todos, e que com certeza a educação precisou mobilizar uma energia de renovação, de criatividade gigantesca, muitas vezes para além do que o nosso corpo dava conta. O cansaço valeu a pena. E a gente tem certeza disso. Porque, ao mesmo tempo que tem a tristeza, com tantos lutos que estamos fazendo nesse 2020, luto de pessoas que faleceram frente à pandemia, luto de famílias que perderam suas rendas, né, e outros, tantas situações que precisaram ser refeitas nesse 2020, ao mesmo tempo, nós temos muitas aprendizagens. E, com certeza, eu paro nesse 17 de novembro de 2020, e se a gente olha para trás, nós temos um crescimento no nosso nível de humanização, de empatia e de olhar para o outro. Nunca se falou tanto do socioemocional e da saúde mental como nesse ano. Então, que a gente possa olhar para essas aprendizagens, que a gente possa olhar para esse 2020 também com amorosidade, também reconhecendo aquilo que a gente pôde crescer comunitariamente, porque às vezes o cansaço, ele deixa tudo nebuloso. E ele faz a gente não enxergar as aprendizagens, ele não faz com que a gente consiga reconhecer, né, as nossas conquistas, porque justamente o cansaço, ele entristece. Quando a gente está muito cansado, a gente se entristece. A gente precisa reorganizar, parar, respirar, para olhar de novo para esse 2020, um ajudando o outro a olhar e entender o que a gente construiu. E eu quero compartilhar com vocês o que é a ética do cuidado, né, um conceito tão importante na filosofia, na psicologia, na psicanálise, tem a nos dizer sobre esse ano e por que é tão coerente também com aquilo que a gente sonha e pensa como uma educação emancipatória. A gente também pode se perguntar por que a gente se cansou tanto em 2020. É claro que fomos muito desafiados, mas às vezes, quando a gente está com medo, quando a gente está frente ao desamparo, quando a gente sente que está perdendo o controle, e foi um ano de perder controle sobre muitas coisas, a gente se atarefa, se sobrecarrega, porque é um jeito de não viver. É um jeito da gente tentar se defender daquilo que está assustando. Então a gente se cansa, porque daí a gente se esgota e dorme, e não precisa pensar. Essa não necessariamente é a melhor alternativa, né, para a gente resguardar e fazer a manutenção dos nossos processos de saúde mental, psíquicos e socioafetivos. A gente precisa se perguntar também se a gente não está se aliando ao que a gente chama da sociedade do cansaço, uma sociedade que nos leva sempre ao esgotamento, ou porque a gente acha que não tem valor, né, então não adianta fazer, porque eu nunca vou ser como tal e tal outra pessoa, e a gente se compara, e aí, frente a isso, a gente começa a entrar nos processos de ansiedade, né, eu preciso correr para dar conta, eu preciso me autoexplorar, porque sempre vai ter alguém mais preparado do que eu, porque eu não sou bom o suficiente, e isso ou leva a processos de extrema aceleração e ansiedade, ou processos depressivos e de menos-valia. Então, a gente também precisa questionar o nosso cansaço. Ele valeu a pena, sem dúvida, mas tem um limite. Tem um limite que senão a vida vira algo só a se submeter, só algo a responder uma expectativa. E a gente vai perdendo a dimensão criativa da vida, a dimensão de autoria da vida, que ela é fundamental quando a gente pensa a ética do cuidado. Eu gostaria de hoje poder dizer para vocês que em tal data de 2021, a gente vai ter a vacina, e que ano que vem a gente vai retomar as aulas no presencial, e que muitas coisas boas. Mas eu não vou fazer promessas, porque não tenho a menor competência para isso, não me cabe a nenhum de nós, né? Existe uma esperança que ela vem da promessa,
mas é uma esperança questionável, né? E essa aqui, o outro diz que vai fazer, né? Diz que vai acontecer, e a gente aguarda com uma certa espera, mas uma certa desconfiança, porque, né, promessas sempre podem ser quebradas. Mas tem um outro tipo de esperança, que é uma esperança que ela é fruto do cuidado. Ela é o fruto das práticas de cuidado. Essa é uma esperança encarnada. Essa é uma esperança que ninguém tira a potência dela, porque ela é real. E eu falo isso porque eu sei o quanto que os professores precisaram reforçar os sensos de comunidade educativa, seja com seus pares, outros professores, com os funcionários, com as famílias, né, que super presencialmente acompanharam seus filhos, depois essas famílias agora que estão vivendo a angústia de retornar para o presencial, acreditando que a escola precisa reabrir, ela é serviço essencial, ela é fundamental, educação e cultura precisaram ser as prioridades nesse momento da pandemia, e mesmo assim enfrentando todo o medo, toda a preocupação, entendendo que a escola é esse espaço de cuidado, com toda o respeito, com toda a seriedade com os protocolos sanitários, e que a escola seja muito ascética no sentido sanitário, mas não no sentido afetivo. No sentido afetivo, ela é viva, ela é orgânica e ela continua pulsante. A gente não vai transformar escolas em hospitais, porque essa não é a função social da escola. Ela pode ser muito comprometida com os protocolos sanitários e, ao mesmo tempo, ser uma escola que proporcione esses ambientes emocionalmente saudáveis para a gente se reestruturar, realinhar os nossos lugares de pertencimento, né, e entender a força humanizadora e civilizatória que tem os espaços escolares. Então, essa esperança, que é fruto do cuidado, a gente está vivendo dia a dia. Por mais obscuro que seja o futuro, por mais incerto que seja o futuro, e a gente tem pouco controle sobre as coisas, e a gente também está se dando conta que a pandemia não termina quando os fogos de artifício estourarem, né, no ano novo, infelizmente, assim como não terminou em 15 dias a quarentena, quando a gente achou lá em março, ela não terminou na metade do semestre, e não vai terminar a pandemia a virada para 2021. A gente vai precisar ainda mobilizar energia para continuar convivendo com o vírus e continuar cuidando e preservando a vida, né? Então, essa esperança que ela é fruto do cuidado, ela nos dá uma segurança, uma força, mesmo quando o futuro ele está incerto, mesmo quando a gente tem medo sobre o futuro. Então, é nessa esperança que ela é real, que ela não é da promessa, que a gente vai se agarrar. O que é a ética do cuidado, né? E como que ela conversa com as relações escolares? No senso comum, a gente às vezes tem uma ideia muito equivocada que as crianças constroem moralidade, valores, que se tornam bons cidadãos na medida em que obedecem leis, né? Tem uma lei que precisa ser cumprida, foi uma lei construída coletivamente, precisa ser cumprida, e quem obedece é porque tem valores internos. Não basta eu conhecer as leis. Não basta eu obedecer leis porque tem alguém me fiscalizando, tem alguém me controlando, e eu faço isso só pelo medo da punição ou pela expectativa de uma recompensa, pelo medo de ser criticado, pela expectativa de ganhar um elogio, de ser aceito daquele jeito, e mobilizada pela culpa. Essa ética da imposição, a gente tem muitos exemplos sociais de que ela é falha, de que ela não se sustenta. Infelizmente, a gente tem uma tradição escolar, com toda a maravilha que são as escolas e com tudo de bom que a gente viveu também quando éramos criança e adolescente nas escolas, com respeito a essa história, mas com as críticas necessárias, entendendo que comportamento precisa ser controlado, né? Que o bom comportamento é fruto de bons mecanismos de controle. E não é nada disso.
A gente constrói ética, a gente constrói moralidade, a gente constrói responsabilidade, que é muito diferente de culpa, quando a gente participa, quando a gente se importa. A ética do cuidado, ela vai nas origens do nosso desenvolvimento psíquico, ela vai nas origens, desde que começa lá do bebê no colo da mãe, e eu já vou dar um exemplo, que vocês vão entender o que eu estou dizendo, entendendo que a criança, que o adolescente e depois o adulto aprende a respeitar acordos coletivos para o bem comum, à medida em que ele se sente parte disso, que ele aprende a se responsabilizar. E não porque é uma imposição externa, apenas que não faz sentido. Vamos dar um exemplo da máscara. Eu posso usar máscara só quando tem alguém olhando, né? Se não tiver ninguém olhando, eu tiro a máscara, nem passo o álcool gel, ninguém vai me multar, ninguém, então, né? Ó, tá chegando alguém, ponho de novo. Essa é uma ética impositiva. Eu faço pelo medo, né, da punição. Eu faço pelo controle externo. O locus de regulação, ele tá fora de mim. O que é muito diferente de usar a máscara sabendo que o meu ato, ele reverbera no coletivo. Que eu tenho algo de bom dentro de mim, que eu posso contribuir do meu jeito e que vai impactar a vida do outro positivamente. Muda tudo. Muda tudo porque eu vou usar, independente se tiver alguém fiscalizando ou não. Eu vou fazer a coisa certa, que é desse bem comum, do cuidado coletivo com a vida, em qualquer âmbito, e não só no exemplo da pandemia, seja ele qual for, né? Porque eu sei que eu tenho responsabilidade sobre isso e eu posso contribuir. A parte da contribuição, ela é fundamental. Quando tem um bebezinho de colo, mamando, né, no seio da mãe, e aquele bebezinho olha para a mãe e põe o dedinho na boca da mãe, né? Quem já amamentou sabe o que eu estou falando. A criança põe o dedo assim e a gente está ali dando de mamar e a criança com o dedo na nossa boca. A criança, naquele momento, ela está tendo, né, fazendo uma experiência lúdica de alimentar essa mãe. Tu me alimenta, eu também te alimento. Eu também contribuo de alguma maneira contigo. Aquela criança que quando tá trocando a gente está trocando a fraldinha, e a gente diz, ai, que delícia esse pezinho, né? E dá uma cheiradinha e faz, e sorri. E a criança percebe que, ela se interessou pelo meu pezinho. Pera aí que eu vou oferecer de novo. E aí ele oferece o pezinho de novo e a gente diz, ai, que delícia. Ou quando os bebês, né, crescem um pouquinho e a gente brinca, olha, tá namorando. E eles fazem com o olhinho. Eles veem que a gente gosta, eles fazem de novo. Por quê? Porque eles ficam felizes de nos fazer sorrir. Eles ficam felizes de contribuir. Isso começa desde o bebê. Depois, a criança maiorzinha vai fazer um desenho, vai nos entregar, e a gente vai dizer, ai, que lindo esse desenho, muito obrigada, alegrou o meu dia. E aquela criança sai radiante, porque, olha, ela fez uma coisa muito boa, ela alegrou o dia desse adulto, né? Aquela criança que ajuda a botar a mesa em casa e a gente diz, olha, que trabalho legal que a gente fez, nossa mesa ficou bonitaça, né? E a criança se encoraja e enche de autoestima, porque a autoestima não se faz elogiando, não se constrói elogiando uma criança. Às vezes o excesso de elogios justamente dá o efeito inverso, né? A criança fica dependente de aprovação externa. A autoestima se faz pela contribuição. Eu importo, eu sou útil e eu sou aceito do jeito que eu sou. Aquela criança um pouquinho maior, de 9, 10 anos, que faz um bilhete para colar lá no poste da comunidade, dizendo, use máscara, ou, né, show coronavírus, o que for, por mais singelo que seja, que, né, entende que aquilo é para todos, que ajudou na recuperação da praça do seu bairro, essa criança está desenvolvendo valores, essa criança está desenvolvendo toda uma participação cidadã que a gente tanto deseja ver no futuro, que é tão preventiva para comportamentos de risco também. Aqueles adolescentes que fazem uma homenagem super bonita para o seu professor paraninfo lá do 3º ano,
e fazem bolo, e balão, e fazem uma homenagem para o professor, e dizem para esse professor como ele é especial, com, né, muita brincadeira e muita festa, e esse professor se encanta, e esses alunos se emocionam e percebem o quanto eles são importantes na vida desse professor. Isso é construção de valores. Eu aprendo a me responsabilizar, ao invés de aprender a ser culpado. Eu aprendo a ser responsável. Como que a gente proporciona ambientes que possibilitam, né, o florescimento dessa ética do cuidado? Quando a gente tem ambientes que unem gentileza com firmeza. O que é isso? A gente pode ser firme e gentil ao mesmo tempo. De forma equivocada, se aprendeu que limite tem que ser feito na brabeza, na grosseria, na humilhação, que as crianças têm que ter medo de errar, porque olha, se errar, vai ser criticada, vai ser desqualificada. Erro é oportunidade de aprendizagem. A gente precisa remodelar a nossa ideia de erro. É quase como se a gente dissesse, oh, cometi um erro, opa, que bom! O que eu tenho a aprender com isso? E a gente pode sim construir limites muito claros que respeitem a minha dignidade, a dignidade do outro, respeito mútuo pela dignidade, sem violência verbal, sem violência física, sem permissividade e nem autoritarismo, mas com gentileza e firmeza ao mesmo tempo. Esse ambiente, tanto comunitário, escolar e familiar, que propicia essa construção ética do sujeito pelo cuidado, é um ambiente que proporciona cuidar, que proporciona protagonismo, que proporciona participação desde as crianças muito pequenas. Que não é um ambiente de excessiva submissão, porque ele proporciona o exercício da criatividade. É um ambiente que confia no outro, que encoraja o outro a participar, que reconhece em cada membro da comunidade educativa as qualidades desse ser e compõe com a singularidade de cada pessoa que está ali. Ninguém é mais, ninguém é menos, todo mundo tem a contribuir, todos são importantes e ninguém precisa ser perfeito. A gente precisa parar de exigir que as crianças sejam perfeitas e performem crianças cordatas, ao invés de elas poderem ser elas mesmas. Com limites protetivos, com envelopamento, como a gente chama, né? Com ambientes que ofereçam essa confiança, porque limite também é proteção, mas que as crianças possam ser criativas, que elas possam ser elas mesmas, que os adolescentes sejam criativos, tenham espaço para os seus ensaios, né, da vida adulta, esses ensaios maravilhosos da adolescência, possam dizer o que pensam, possam ajudar a decidir, possam ajudar a pensar, a solucionar problemas. Não há um pai, um professor que eu pergunte, me conta, daqui a 20 anos, quais as habilidades de vida, quais as características de vida que tu gostaria de ver construída naquele estudante que tu mais te preocupa, ou no teu filho? Sempre a capacidade de resolver problemas, a autonomia para resolver problemas é um ponto importante. Bom, então a gente precisa se perguntar se a gente está oferecendo experiências no cotidiano para que os problemas possam ser solucionados por eles, do jeito deles, que não é o meu jeito e que não exige perfeição, mas que exige arriscar-se, ensaio, que tem uma fala de um adulto que diz, eu confio no teu bom julgamento, e que se der algo errado, eu vou estar aqui para te ajudar. Eu sei que tu é capaz de fazer passinho por passinho, baby steps, ao invés de dizer, olha lá, hein, não vai errar, hein, olha o que a gente conversou, com o dedinho em riste, né? Tá bem, tenho certeza que tu tá confiante? Esse tipo de fala é a fala que desmobiliza o outro, né? Que panica o outro, que deixa tanto o adulto quanto a criança ou adolescente num estado de hiperalerta que não ajuda a pensar, que não ajuda esse cérebro a conectar e a entender,
né? Como que ele pode estar encontrando soluções para problemas cotidianos que vão prepará-lo para problemas maiores no futuro. Quando a gente tem um ambiente que só cabe a nós nos submetermos, obedecermos, a gente não aprende a resolver problema. E quando a vida nos coloca uma situação difícil, de risco, a gente fica sem parâmetro para poder fazer escolhas. Isso é muito sério. Isso é muito sério num contexto de adolescência com muita prevalência de suicídio, de automutilação, de comportamentos que marcam profundamente depois toda a constituição psíquica e a história desses adolescentes, porque de profundo desamparo. Então, a gente precisa olhar para isso com a seriedade desde o início, né? Quando a gente fala de ética do cuidado, a gente nunca está falando só na relação professor-estudante. A gente sempre está falando no âmbito maior da escola. A gente está falando na relação entre as crianças, a gente está falando na relação dos professores com as crianças, funcionários com as crianças e adolescentes, adultos com adultos, entre os colegas, entre a gestão escolar e entre também as famílias. É de um todo, não cabe só a um espaço da escola, né? Envolve todos os atores da escola. Então, se a gente quer mudar uma cultura e um clima escolar, a gente precisa começar por onde? Pela gestão escolar. Sempre. Sempre. Repensar os modos de gestão para que sejam verdadeiramente encorajadores, para que sejam verdadeiramente que possam empoderar o coletivo dos trabalhadores e que sejam processos em que as pessoas participem, que as pessoas se corresponsabilizem, né, e que se sintam respeitadas também nesses processos. Isso depois se desdobra também para as relações com as crianças e adolescentes e entre as crianças e adolescentes. A gente ter ferramentas claras de comunicação que sejam dignificantes, de comunicação assertiva, de comunicação não violenta, espaços de participação adequados, né, para que as pessoas sintam que tem esse espaço e esse espaço de confiança. Isso proporciona que eu me sinta parte. Existem 2 sensos muito importantes quando a gente pensa no comportamento, que é o senso de aceitação e o senso de importância. Senso de aceitação e senso de importância, eles regulam o comportamento desde a infância até a idade adulta. Eu preciso me sentir aceito, eu preciso me sentir conectado no ambiente onde eu estou, com as pessoas onde eu estou, seja na minha família, no meu ambiente de trabalho, né? Eu preciso me sentir importante, não no sentido de mais importante do que o outro, mas eu importo, eu não sou mais um número. A Jane Nelson, que é uma grande pensadora da disciplina positiva, ela nos diz assim: nenhum adolescente que fez massacre em escola se sentia aceito ou importante. Olha que sério isso, né? O que eu trago para vocês hoje aqui é uma interlocução da disciplina positiva, que depois eu posso falar um pouquinho mais sobre o que é, e toda a ideia winnicottiana, né, desse autor importante da psicologia, que é Donald Winnicott, que pensa essa ética do cuidado, né, os processos de amadurecimento socioemocionais a partir desta perspectiva. E posso estar indicando também alguns livros, depois no finalzinho, para quem tiver mais curiosidade de aprofundar. Então, aceitação e importância não se constrói falando sobre isso, se constrói vivendo isso. Eu não aprendo empatia numa aula sobre empatia. Agora vamos aqui no quadro, vamos ver qual é o conceito da palavra empatia, né? Autonomia. Eu aprendo empatia quando eu faço uma experiência empática com o outro. Quando o outro me olha com empatia. Quando eu estou precisando desse manejo empático e vivencio isso e crio, né, uma referência interna para depois poder experimentar isso de uma forma protagonista, ativa com o outro. Sempre quando a gente pensar no socioemocional,
A gente nunca vai olhar para ele como uma escada, né? Como sequência didática. Um degrau eu conquisto, depois vou para outro. Essa imagem não nos ajuda. Pensar o socioemocional é pensar como um jardim. O Rubem Alves tem uma imagem linda que ele diz assim, o que vem antes? O jardim ou o jardineiro? Ele diz, o que vem antes é o jardineiro. Por que é o jardineiro? Porque o jardim mora no sonho do jardineiro. Se tiver um jardim sem o jardineiro que o sonhe antes, esse jardim vai morrer. Porque ele precisa de um propósito. Ele precisa de alguém que sonhe essa utopia. A gente precisa sonhar o espaço escolar. Ele precisa ser um espaço de felicidade. A gente precisa ser feliz na escola. Tanto adultos quanto crianças. Escola não é só para ser instrução. Escola é para a gente ser feliz. E para a gente poder ser feliz dentro da escola, seja ela remota ou presencial, a gente precisa ter utopia de qual escola que a gente quer construir, sobre que bases. E se a gente tem um sonho claro, mas não sabe como fazer, não sabe fazer diferente, porque sempre aprendeu pela punição e recompensa, porque sempre aprendeu de maneira impositiva ou permissiva, a gente aprende ferramenta de gestão de sala de aula colaborativa, a gente aprende a se comunicar de outros jeitos. Tem aí tantas estratégias maravilhosas, a própria comunicação não violenta nos ensina tanto, né? E outras tantas ferramentas. Mas a gente precisa entender que essa mudança, ela começa dentro da gente. A gente precisa ser a expressão, né, como diz Gandhi, da mudança que a gente quer ver no mundo. Não dá para gritar com criança e adolescente e depois defender uma escola emancipatória. Não dá para fazer fofoca de corredor com um colega de trabalho e depois falar de uma escola emancipatória. Não dá para não se posicionar numa reunião e não participar dos planejamentos, deixar que o outro decida por nós e depois falar de escola emancipatória. Não dá para ficar só insuflando uma cultura da queixa de que é tudo ruim, tudo, né? E não olhar aquilo que é meu nesse processo e depois falar de escola emancipatória. Essa busca freiriana pela praxis, pela coerência da prática e da teoria, ela é essencial para essa ética do cuidado. E a ética do cuidado, ela é o eixo, né, transversal de toda a base nacional comum curricular. Desde a educação infantil até o ensino médio. Ela sustenta eticamente o documento mais importante que a gente tem hoje e mais recente, né, para pensar a educação, que é a Base Nacional Comum Curricular. Por quê? Lá no preâmbulo da base, o que diz? Todo o conhecimento, ele está a serviço da construção de habilidades e competências, que são quais? Formar cidadãos que saibam trabalhar em equipe, que saibam ser empáticos, que saibam se responsabilizar pelas suas escolhas, que saibam respeitar as diferenças e que saibam participar socialmente. O conhecimento está a serviço dessa formação cidadã. O conhecimento, ele busca essa construção. Então, gente, o conteúdo não é um fim em si mesmo. O conteúdo é maravilhoso e não tem prazer maior para um professor do que compartilhar aquilo que estudou e o conteúdo. Tanto que eu fico muito feliz quando estou na posição de docente também, né? De poder fazer esses compartilhamentos, de ajudar o outro a construir o seu saber, né? Que é singular e que é nessa intersecção com o meu saber também. Porém, esse conteúdo ele não termina em si. E se tem um conteúdo fundamental em 2020, é a vida. O conteúdo de 2020 é a vida, na sua expressão máxima. Né? Na sua... porque a gente está lidando com a vida e com a morte todo o tempo em 2020. E isso é estressante, isso é angustiante. Pode ser que os objetivos de aprendizagem previstos lá no início do ano, os conteúdos organizados para esse ano, a gente não conseguiu dar conta, mas com certeza a gente construiu outros conceitos e a gente construiu conteúdos
que só esse 2020 tão desafiador ofereceu. A gente precisa tirar a névoa do cansaço e olhar assim, o que as nossas crianças e adolescentes aprenderam nesse 2020? Com certeza, essas aprendizagens de autonomia, de vínculo familiar, de resiliência, de cuidado de si, de cuidado com o outro e de cuidado com o ambiente, reverberam, impactam fortemente no desempenho acadêmico das crianças depois. O que a gente não pode sair de 2020 é com uma relação de esgotamento, de uma relação de refutar a escola, né? Porque ela talvez em algum momento tenha sido só engolir conteúdo e a gente se intoxicou e não quero mais nem saber de escola. Oxalá a gente não faça isso, né? E não faça esse estrago psicopedagógico nas crianças, que a gente possa ter consciência de que manter uma relação sadia com o conhecimento, essa chama pelo aprender, muito acesa, mesmo no contexto pandêmico. E a chama pela docência também. Por que a chama pela docência? Porque foi muito difícil para os professores perderem essa relação de mútua nutrição com os estudantes. Quem escolhe ser professor é porque gosta de gente. Gosta de criança, gosta de adolescente, gosta da bagunça, inclusive, da sala de aula, gosta da troca que a gente faz com eles, com a aprendizagem que a gente faz no cotidiano. Só quem tem pé no chão de escola sabe o quanto que a gente cresce nessa relação. E que, por muitas vezes, a gente pode estar super entristecido em casa, dizendo, não, eu vou trabalhar, porque quando eu tô com a gurizada, quando eu tô com as crianças, eu me sinto melhor. Porque a gente também se nutre nessa relação com eles. E claro que o trabalho remoto, digital, seja pela internet ou entregando atividades que as crianças, né, fossem buscar, empobrece essa relação. E os docentes também adoecem junto, também se entristecem junto. Então, a gente poder recuperar essa potência do encontro e sustentar, né, com toda a seriedade sanitária que precisa, a abertura das escolas na medida em que for segura, entendendo que educação e cultura precisam ser nossas prioridades, né, enquanto política pública, dentro de um contexto pandêmico, e que a gente vai alimentar a esperança nas práticas de cuidado de um cuida do outro todo o tempo. Se tem algo que a gente precisa fazer esse ano, é agradecer as crianças e os adolescentes. Agradecer as crianças e adolescentes, porque eles, sim, abdicaram de um tempo preciosíssimo da vida e que nós, que já fomos crianças e adolescentes, a gente sabe o que eles estão perdendo de experiências por estarem um ano dentro de casa, mas eles estiveram um ano dentro de casa para proteger a minha vida, para proteger a tua vida, para proteger a vida de todos. Eles não foram passivos nesse processo, eles foram absolutamente protagonistas. E eles merecem. A gente diz as palmas para os professores, para os profissionais de saúde, sim, todos merecem. Mas as crianças e adolescentes merecem muito o nosso agradecimento. Porque se eles não tivessem abdicando de um momento de tantas experiências significativas, todos nós estaríamos muito mais em risco. Então, devolver esse protagonismo para eles é devolver a dignidade desse ano. A vida precisa ser digna de ser vivida. Ela precisa valer a pena de ser vivida. Uma criança desenvolve muito mais valores, capacidade de responsabilização, né? É a capacidade de entender acordos e leis coletivas, de se proteger e proteger o outro, quando ela vive em ambientes criativos, quando ela pode exercer a sua criatividade, o seu gesto pessoal, a sua pessoalidade no coletivo, ser singular no coletivo, do que a criança que está ali, né, sujeita apenas a mecanismos de coerção, mecanismo de submissão, porque, de forma equivocada, o ambiente acha que é isso que vai fazer com que ela seja alguém né, com valores e com princípios éticos no futuro. E a gente precisa rever isso urgentemente dentro do âmbito da educação. E é muito bonito acompanhar os professores, né, acompanhar os processos com os professores quando começam a remodelar suas estratégias de gestão de sala de aula de uma maneira colaborativa e dignificante, tanto, né, para o próprio professor, porque ele começa a ter mais prazer pela docência,
quanto para as crianças também, entendendo que a gente está numa geração completamente diferente de crianças e adolescentes nativas digitais, que nós não vivemos essa experiência, que o mundo mudou absurdamente nas últimas décadas e que a gente não pode ter parâmetros, né, que não correspondem também ao que acontece hoje com essa geração. A gente vai sentir os sintomas, os subsintomas, a gente vai sentir a cronicidade, né, dessa situação do isolamento social por muito tempo, por décadas e décadas e décadas. E o impacto na vida das crianças e adolescentes, a gente está começando a perceber agora, porque por mais criativo que seja o adulto que acompanha essa criança, esse adolescente, nada substitui o brincar com amigos. Nada substitui o contato com outro adolescente, ainda mais a adolescência, que ela precisa ser vivida em grupo, né? Se brincar com outra criança, dos pequenos. Então, a gente sabe que tem uma lacuna gigantesca de experiências e interações que, bom, vamos ver como as crianças vão ser capazes e criativamente potentes para reconstruir toda essa experiência. E com certeza elas nos dão um baile de resiliência e competência nesse sentido. Mas entender que foi um ano muito difícil, está sendo muito difícil para todos nós. A gente sempre acha que as preocupações dos adultos são mais importantes do que as crianças e adolescentes, e isso não é verdade, né? Porque são experiências essenciais num tempo essencial que foi preciso abdicar, e foi importante que fosse assim, para a gente poder cuidar da vida. A gente sabe o quanto que o isolamento ele foi necessário, mas foi uma prática coletiva de cuidado gigantesca e maravilhosa, né? A imagem, se ela não é a da escada para o socioemocional, qual é a imagem? A imagem do jardim. A imagem desse jardim que precisa ocupar primeiro nossos sonhos, né? Para que a gente possa se ocupar dele. A saúde mental é um jardim pessoal e coletivo ao mesmo tempo, que eu preciso cultivar. Eu vou trabalhar autonomia em que ano, né, escolar? Eu vou trabalhar alteridade, vou trabalhar respeito, eu vou trabalhar, né, e outros tantos valores e habilidades socioemocionais em qual ano? Em todos, né, gente? Por quê? Porque isso vai precisando ser cultivado a cada ano. Eu vou trabalhar empatia em todos os anos escolares, mas não no sentido de dar aula sobre autonomia, aula sobre alteridade. Eu preciso proporcionar experiências, e proporcionar experiência não é um planejamento a priori. Eu sou a experiência de alteridade para os meus alunos. Eu sou a experiência de empatia para os meus alunos. A gente não precisa artificializar a vida. A vida no cotidiano de uma escola, ela já é rica o suficiente de experiências, de situações, para a gente olhar, né, e dizer, opa, olha que oportunidade maravilhosa. Um conflito na hora do recreio, uma dificuldade de entrada na sala de aula, toda a situação dos protocolos sanitários, tem aprendizagens lindas aí, e que só que basta a gente enxergá-las como aprendizagem, né, de experiências de cuidado de si, de experiências de cuidado com o outro, de experiências de cuidado com o mundo, que eu, adulto, preciso ser a expressão dessa experiência, o modo como eu olho, aquilo que eu digo, aquilo que eu faço, né, com o meu colega de trabalho, com a criança, com o adolescente, precisa ser expressão dessa utopia de educação, né? E quando não for, que eu possa ser humilde o suficiente para dizer, errei, me atrapalhei, eu quero recompor. Porque uma das experiências mais importantes na construção, né, de si e dessa experiência coletiva compartilhada, que é o bem comum, que é viver em sociedade, é ter oportunidade de reparar os erros, de consertar os erros, de resolver o problema, ao invés de só ficar se sentindo culpado e outra pessoa resolver por mim. A criança se atrapalhou, derrubou o suco, encoraja essa criança a limpar a sujeira, porque isso não é humilhante. Isso pode ser feito de uma maneira extremamente respeitosa com a criança, e ela vai ter prazer de consertar a própria bagunça. A gente tem prazer de poder consertar os próprios erros, porque a gente aprende daí dessa forma, e a gente aprende a se responsabilizar pelas nossas atitudes e a dos outros, sem excessivamente ficar numa lógica de culpa,
punição, recompensa, crítica, né, nos polos de autoritarismo e permissividade. E a gente começa a unir a gentileza com a firmeza, encorajando o outro a ser ele mesmo e a gente poder se aceitar e se amar do jeito que a gente é, né? E isso tudo são pilares importantes para a nossa saúde mental, porque a saúde mental, ela não é não ter diagnóstico, não tem nada a ver com diagnóstico. Saúde mental é a gente poder ter uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que seja criativamente interessante para a gente, uma vida que é a minha vida, né? E que ela é aos moldes do que eu acho satisfatório para mim, e que o outro tem direito de ter a sua vida aos seus moldes, e que a gente faz acordos coletivos de sociabilidade para a gente poder viver bem juntos, né? Mas eu sinto que eu sou autor dessa vida. E essas experiências que as crianças vivem tão maravilhosamente no brincar lúdico, no brincar livre, por isso que o brincar livre tem uma importância, não é só de distração das crianças, não é só porque as crianças são felizes que já seria o suficiente, mas porque eles também são fundamentais para um tempo adulto feliz, né? A gente precisa desse brincar livre na infância, em que a criança sente que ela é ela mesma brincando, porque isso está estruturando toda, né, as bases ali para uma saúde mental depois futura na vida adulta. Bom, a gente tem 15 minutinhos para encerrar, vamos ver o que surgiu no chat. Vou convidar a secretária Vera para vir conversar aqui comigo. Se tem algum comentário, alguma pergunta. Bem, Bianca, és uma querida, eu fiquei aqui presa só te escutando, porque vai passando um filme na cabeça da gente, né? Só te ouvir, eu gostaria que hoje a gente pudesse estar com todas as pessoas presencialmente, mas infelizmente não é possível. A gente gostaria de ouvir, né, e dividir essas nossas dificuldades, apreensões, medos, inseguranças, a que nós nos propusemos este ano, né? Então, assim, foi muito bom te ouvir, e a gente tem mais de 500 pessoas que estão participando dessa live, né? Tem muitos elogios nos comentários, e, enfim, a gente está muito feliz. Eu tenho um dos comentários da professora Joyce Andréa Trentini Pereira, né? Que grande desafio de tolerar e ver o erro como positivo numa realidade que traz um universo mascarado de perfeição. Então, eu te peço, Bianca, se tu puderes repassar algumas referências sobre a disciplina positiva que estão aqui me solicitando. Perfeito. Eu indico como leitura, né, para todos os professores, inclusive os da educação infantil, tá? Esse livro, que é Disciplina Positiva em Sala de Aula, da editora Manoli. A disciplina positiva, ela nasce na Califórnia, nos Estados Unidos, já há mais de 50 anos. Mas o primeiro livro traduzido no Brasil é de 2015. É muito recente, está engatinhando no Brasil, né? Como ferramentas claras de parentalidade, de sala de aula. Esse livro é para sala de aula, mas tem toda uma coleção para pais também, tá? Que também foi já publicada no Brasil. E para quem quer se aprofundar um pouco mais sobre a ética do cuidado, esse livro é maravilhoso. Winnicott e a Ética do Cuidado, do Zelig Loparik, que é um filósofo. Winnicott é um pediatra e psicanalista inglês, já falecido, né, um dos autores mais importantes da psicanálise, e é muito interessante perceber as correspondências teóricas e as correspondências também na vivência, na prática, entre os princípios da disciplina positiva, que, né, colocam essa dignidade de si e do outro como um respeito máximo, um princípio máximo das relações familiares e escolares, com o que o Winnicott traz da ética do cuidado, que ela é anterior a essa ética da lei, né? Essa ética do cuidado que proporciona que a criança tenha um ambiente em que ela possa ser criativa, que ela possa contribuir e que ela possa ser amparada e não retalhada a cada erro, né? Que essa criança sinta que ela tem algo de bom dentro dela a externalizar para o meio. E a gente pode estar proporcionando isso na escola até o ensino médio. E, principalmente, revendo as nossas experiências de participação
das crianças e adolescentes e abandonando práticas de punição e recompensa, mas sim de focar em soluções, né? Focar em soluções de problemas e encorajamento. A gente tem uma série de experiências lindas e de pesquisas científicas na área que comprovam os resultados, né, muito encorajadores e positivos para a formação social de quando a gente vive em ambientes assim, seja na família quanto na escola. E a experiência clínica, a experiência também de escuta aos professores é muito linda, porque os professores também recuperam o seu amor pela docência, saem daquela exaustão de os alunos não me obedecem, os alunos não escutam, né, aquele queixume em relação aos alunos, e começam a mudar a ideia de que a gente pode reconfigurar relações na medida que a gente se transforma também, não cai nesses buracos negros de altas exigências absurdas e comparativas, e a gente começa a ser mais generoso com a gente, porque na medida em que eu presto atenção, que eu escuto, eu vou, né, escuta atenta. A escuta é uma das principais ferramentas quando a gente fala de ética do cuidado, né, aprender a se escutar e escutar o outro. Essa escuta atenta, ela vai construindo uma relação de intimidade, de proximidade, e uma relação de afeto, e eu começo a me importar com o outro e comigo mesmo também, né? É verdade. Novamente, eu digo assim, a gente vai ouvindo e vai refletindo as ações que também a gente acaba no dia a dia da gente. E esse ano foi realmente um ano, assim, de pensar, repensar, aprender muitas coisas, né? Aprender a se conhecer um pouco mais. Eu acho que para isso a gente também teve tempo, né? E eu acho que esse reflexo, ele vai automaticamente acontecer quando o presencial for retomado, né? Concordo. Acredito nisso. Tenho certeza. Uhum. Deixa eu ver. Desculpa, Bianca, pode continuar. Não, tu traz algo muito importante, né, Vera? Acho que todo mundo tem expectativa de ver os efeitos dessa pandemia no presencial, mas que a gente não perca também a capacidade de olhar já no cotidiano o que a gente se transformou e mudou e se conectou nesse momento. E eu tenho certeza que, né, de tantos desafios, a gente vai sair fortalecido dessa experiência. E a gente só vai sair fortalecido quanto mais a gente entender que o cuidado, ele é a essência da educação, né? Cuidar e educar nunca puderam estar dissociado. Agora a gente tem que entender como que a gente cuida. Não é mais, né, o Paulo Fock traz muito isso, não é mais a gente discutir de cuidar e educar, isso está dado. Agora a gente precisa entender os modos. Isso que eu estou dizendo, isso que eu estou fazendo, é encorajador ou é desencorajador? Que modo de estar no mundo isso implica? Isso ajuda a cultivar o meu jardim, né, socioafetivo, a ter ele bem florido, bem verde, ou murcha essas flores, ou despotencializa a equipe, ou são atitudes que puxam a equipe para baixo, e eu não consigo me responsabilizar pelas minhas falas e pelos meus atos, né? Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Eu acredito que não vieram perguntas, foram muitos comentários, inclusive eu quero citar, assim, que a gente tem professores do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, participando dessa... Ah, que legal. Eu dei uma passada no pessoal que está presente, e é importante, né, e as nossas lives, assim, eu tenho visto que tem muitas pessoas de outros municípios e estados participando, e que bom, né, para que a gente possa sempre partilhar. E esse é um ano totalmente atípico, então a gente tem participado de várias lives. Algo que a gente conversa muito, o Paulo Fock e eu, é esses como fazer, né? O como fazer no cotidiano. As críticas, elas são importantes, elas são necessárias, mas não adianta a gente ficar só na crítica. A gente precisa ter humildade e entender que a gente não tem todas as ferramentas, que a gente não domina, né, às vezes as abordagens mais interessantes, que a gente precisa estudar para isso e que a gente precisa se permitir a se desafiar a fazer diferente as situações. A própria disciplina positiva, ela oferece muitas ferramentas interessantes
né, de resolução de conflitos, de qualificação de vínculos, mas tem outras abordagens que também oferecem, né, de como abordar uma criança, de como tocar uma criança, de como se comunicar, porque isso vai impactando não só a relação com as crianças e os adolescentes, como encorajar um adolescente. A gente aprende isso, gente, não é receita de bolo, porque não existe receita de bolo, mas a gente pode sim aprender estratégias, né, diferentes da lógica de punição e recompensa, para estratégias encorajadoras e empoderadoras. Mas a gente precisa ter humildade para isso, né? Precisa entender que a gente aprende com os nossos erros também. E esse é o crescimento, né, Bianca? Eu não vejo outra forma de aprender com os nossos próprios erros. E essas discussões precisam acontecer. E eu acho que neste momento que as reuniões também com os professores nas escolas são importantes. São momentos de troca, de aprendizagens, o que está acontecendo em cada turma, com as crianças, quais são os envolvimentos, quais são as responsabilidades e o que está acontecendo para a gente possa interagir também, né? Eu acho que ali a gente pode fazer muitas trocas. Com certeza, e na próxima live, então o desafio, eu vou trazer várias ferramentas práticas de gestão de sala de aula e situações concretas, né, tanto de gestão de sala de aula, quanto para os diretores e equipes pedagógicas, de gestão de pessoas e de equipes, e de comunicação também. Então, como que a gente faz uma boa reunião de classe, né, ou assembleia escolar, que realmente seja né, um espaço legítimo de aprender a resolver problemas coletivamente, né, que seja respeitoso. Então, tem alguns princípios que a gente pode estar observando, alguns critérios que a gente pode estar observando que nos ajudam a pensar esse cotidiano da sala de aula, para a gente também não ficar só numa explanação teórica, que é super importante, mas a gente tem que entender esses, né, compartilhar como eu faço, como você faz, um aprende com o outro, não tem receita, mas a gente se inspira nas práticas interessantes. Então, semana que vem eu aguardo todos, no dia 24, para a gente ir para o pé no chão da escola mesmo, tá? Bacana. Bem, Bianca, eu quero agradecer a participação de todos, né, que a gente já está no horário também, e lembramos que não esqueçam de preencher o link de presença. Nosso agradecimento todo especial a você, Bianca, que a partir da sua fala nos trouxe grandes reflexões, né, sobre a importância do cuidado, nos faz refletir sobre os tipos de esperança e, mais especialmente, aquela que é fruto do cuidado, né, a real. Nos trouxe sobre a ética impositiva. A ética impositiva não se sustenta, né, a ética do cuidado, sim. Eu acho que sim, ela se importa, né? São tantas reflexões. Eu estou maravilhada, Bianca. Eu só tenho que te dizer, e pelos comentários que têm vindo até nós, são que gostaram muito de te conhecer, de assistir, e eu acredito que estejam ansiosos para a nossa próxima live, na próxima semana, no mesmo horário aqui, e trazendo novas experiências, né, com todo o teu conhecimento. Tenho certeza que a gente está buscando profissionais que tenham essa responsabilidade de trazer informações consistentes, né, para os nossos professores. E nesse momento, em especial, é super importante, e eu sei que a gente vai aprendendo e vai reaprendendo, e a gente também se desacomoda. Muitas vezes a gente está acomodado. Eu sempre fiz assim, está dando certo, o que eu posso fazer, né? Então, e neste ano, muitas pessoas tiveram que se desacomodar, buscar novas alternativas, tiveram que aprender a utilizar celular, note, enfim, usar da tecnologia. E ela parece que veio para ficar, mas que seja assim para um uso importantíssimo junto aos nossos alunos, e que a gente tenha muito crescimento a partir de tudo que nós estamos vivendo. E as emoções são muito fortes. Eu sei que a gente tinha preparado todo um ano de trabalho com o socioemocional, com as crianças, desde a educação infantil, né, até o 9º ano, mas eu tenho certeza que 2021 vai ser diferente, a gente vai poder trabalhar, e os nossos professores já foram capacitados para trabalhar com o socioemocional.
Então, são fortes emoções, acho que essas emoções nós estamos vivendo este ano também, um pouco de muita tristeza por algumas famílias que perderam entes queridos, né? Outros que ainda estão no ativo, alguns que passaram pelo vírus e não perceberam, mas tristezas existem, mas alegrias também existem. E a gente faz de tudo para que todos estejamos muito bem. E eu te agradeço imensamente o nosso convite e que na próxima terça-feira a gente, então, se encontra novamente. Muito obrigada, Vera. Obrigada pelo convite, pela acolhida sensacional. Com certeza a gente ainda vai poder se encontrar presencialmente, nem que seja para um café, né? Obrigada. Muito bom te escutar também, dá esperança de gestão. Eu agradeço, assim, a toda a equipe da Secretaria da Educação de Lajeado, né, que sempre está muito preocupada em trazer novas informações a todos os nossos servidores, que a gente possa trazer informações e sugestões. O que a gente pode fazer para crescer e para estar bem? Eu acho que o estar bem, se sentir bem, faz com que a gente exerça o nosso trabalho com muito mais eficiência, né? É verdade. Então, um beijo, pessoal, uma boa noite e até semana que vem. Espero todos vocês. Bianca, muito obrigada. E a todos os servidores, muito obrigada. Gratidão sempre e uma ótima noite para todos. Tchau, gente.